Olá, meu nome é Tainá. Olá, meu nome é Emily Raquel. Meu nome é Lara Lívia. E nós somos do 2º ano A e viemos apresentar o trabalho de Física. Olá, meu nome é Tainá e eu vim resolver uma questão de física. E a questão diz assim: uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus fica exposto ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus, sabendo que o coeficiente da dilatação do alumínio é alfa 22,10 sobre menos 6 graus, menos 1. Calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, vamos pegar aqui o comprimento inicial, que é 10, a temperatura inicial, que é 20, a temperatura final, que é 40 graus, e o delta, que é 22 vezes 10 menos 6 graus Celsius menos 1. Aí o que vamos fazer agora? Vamos achar a temperatura inicial, que vamos fazer a fórmula ΔT, que é temperatura e final vezes temperatura inicial, que vai ser ΔT igual 40 menos 20, que vai ficar ΔT igual a 20 graus. Agora que a gente já achou a temperatura inicial, vamos colocar aqui ΔL igual ao alfa, que é 10,22,10 menos 6,20 vezes 20. Aí, ΔL igual a 200 vezes 22 vezes 10 menos 6. Aí, é o ΔL igual a 4,400,10 elevado a 6 mais 6, que a gente vai cortar esses 6 e vai dar igual a zero. Então, vai ficar ΔL igual a 0,00004 metros. Oi, meu nome é Lara e eu vou responder uma questão de dilatação superficial. A questão diz assim: uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio, estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio equivale a 22 vezes 10 elevado a menos 6, a nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius, será equivalente a qual valor em metros? Primeiro, é importante a gente tirar os dados da questão para poder organizar melhor. Podemos ver que a área inicial, ou o raio inicial, como está aqui, é igual a 100 centímetros. A temperatura inicial é de 12 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear é de 22 vezes 10 elevado a menos 6. A temperatura final é de 122 graus Celsius. O que a questão quer é a área final, no caso a superfície final. Um ponto importante é que ela quer em metros.
A fórmula que nós vamos usar é essa aqui. A área final igual a π vezes raio ao quadrado vezes 1 mais coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. É importante ver se está faltando alguma coisa. O raio nós já temos aqui, mas ele está em centímetros e ele quer em metros, então temos que passar isso para metros. No caso, é só passar a vírgula para o lado 2 vezes, o que dá 1. Porque se a vírgula ficar aqui, ficam os 2 zeros do outro lado e eles podem ser simplesmente anulados. Então, fica 1. Nós não temos o coeficiente beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, mas nós temos o coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação superficial é simplesmente o coeficiente de dilatação linear vezes 2. Então, o beta vai ser 22 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2, que dá 44 vezes 10 elevado a menos 6. A questão também pede a variação de temperatura. O anunciado não nos dá essa informação, mas dá a temperatura inicial e a temperatura final. Então, é só usar esta fórmula aqui. ΔT igual a temperatura final menos temperatura inicial. ΔT igual a 122 menos 12. ΔT igual a 110 graus Celsius. Agora nós temos todas as informações necessárias para colocar nesta fórmula. Então, nós vamos fazer assim. A área ou superfície final é igual a π, que eu já vou substituir, que é 3,14, vezes raio, que é 1, ao quadrado, vezes 1, mais o beta, que é 44, vezes 10 elevado a menos 6, vezes o ΔT, que é 110. A área final, ou superfície final, é igual a 3,14 vezes. Nesse tipo de conta é importante resolver primeiro o que está entre parênteses e também primeiro o que está multiplicando. Então, nós vamos fazer primeiro o beta vezes a temperatura, que no caso fica 44 vezes 110 e repete o 10 elevado a menos 6. Para facilitar, nós vamos apenas multiplicar o 44 vezes 11. 1 vezes 4, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 4, 4. Aí soma. Dá 4, 8, 4. E adicionamos o zero do 110. Fica 4.840. 1 mais 4.840 vezes 10 elevado a menos 6. Para desfazermos esta potência, tudo que precisamos fazer é anular esse número aqui. Para isso, nós vamos adicionar o oposto desse número, que seria mais 6. Ou seja, nós vamos mover, como nós adicionamos 6 números, pela regra da notação científica, nós vamos mover a vírgula 6 casas para a esquerda, que vai ficar. Vamos deixar um espaço para os zeros que vamos ter que adicionar. Quando a vírgula não está visível, a vírgula fica aqui no final do número. Então, vamos começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula ficou aqui. Então, vai ficar 3,14 vezes 1 mais 0,00484. E esse último zero, como está no final, nós podemos anular. Vai ficar assim. 1 mais 0,00484 vai ficar
vai ficar 1,00484. Agora, nós temos que multiplicar 3,14 por 1,00484. Como é uma conta meio grande e eu não quero estender muito este vídeo, eu já fiz essa conta separada. O resultado dá 3,155 metros, aproximadamente. Então, eu vou colocar aqui valor aproximado. E esse é o resultado da questão. A área final fica aproximadamente 3,155 metros. Obrigada pela atenção. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Raquel. Eu vim apresentar o trabalho de física do professor Josimar. Eu vou falar um pouco sobre dilatação volumétrica. Existem dois tipos de dilatação volumétrica, dos sólidos e dos líquidos. Só que eu vou falar só dos sólidos. A dilatação volumétrica dos sólidos é quando é a variação do volume de um objeto com o aumento da temperatura. Se um objeto de volume tiver sua temperatura aumentada, consequentemente o seu volume também irá aumentar, ou seja, eles são diretamente proporcionais. Um exemplo disso é que eu fiz um exemplo aqui no caderno, onde mostra esse quadradinho antes do aquecimento e depois de ele ser aquecido a uma certa temperatura. A questão que eu vou fala sobre um cilindro metálico. Um exemplo disso é esse pote aqui de Nescau, que ele tem um formato cilíndrico e aqui embaixo circular, onde aqui no meio, para cá, é o raio do círculo, que eu vou explicar um pouco mais quando eu fizer a resolução da questão. Agora eu irei responder a minha questão. Um cilindro maciço de cobre possui raio de base igual a 5 centímetros e altura de 10 centímetros, a uma temperatura de 20 graus Celsius. O cilindro é aquecido até atingir 120 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear é alfa, igual a 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Qual será o volume aproximado do cilindro após o aquecimento? Bom, eu irei fazer um pequeno exemplo desse cilindro. Vou desenhando. Nós sabemos que ele tem uma altura. A altura significa, a letrinha dela é H, que mede 10 centímetros. Aqui no fundo do cilindro tem um formato circular, que no meio do círculo para o final tem um raio, sendo que o raio mede 5 centímetros. Agora iremos achar o volume inicial. Que essa letrinha significa π, que é volume inicial igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Volume inicial, o valor de π é aproximadamente 3,14. Então, 3,14 vezes 5 elevado a 2, vezes 10. Volume inicial igual a 3,14 vezes 25 vezes 10, que dá igual a 785.
centímetros cúbicos. Agora iremos tirar o resto dos dados da questão, sendo temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 120 graus Celsius, o valor do coeficiente de dilatação é alfa, igual a 1,7 vezes 10 a menos 5 graus a menos 1. O que temos que achar é o volume final da questão. Para isso, vamos mostrar aqui a você primeiro a fórmula, que iremos usar para encontrar ΔV, que é o volume, que é a variação do volume, ou seja, a variação ou dilatação volumétrica. Volume inicial vezes gama, que é essa letrinha aqui, vezes ΔT. Nós não temos nem o ΔV, nós temos a variação de volume, nós não temos o gama e nem a temperatura. Iremos achar. Para achar a temperatura, nós vamos assim, variação de temperatura igual a ΔT menos ΔT vezes temperatura inicial. Variação de temperatura igual a 120 menos 20, que dá igual a 100, que é a variação de temperatura. Agora teremos que encontrar o valor de gama, que gama é 3 vezes o valor, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Gama igual a 3 vezes alfa. Gama é 3 vezes 1,7 vezes 10 a menos 5. Gama é igual a 5,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Agora iremos finalmente encontrar variação de volume igual a 785 vezes 5,1 vezes 10 a menos 5 vezes 100. Eu irei multiplicar aqui primeiro esses dois, que o resultado é igual a 403,5 vezes 10 a menos 5 a vezes 100. Multiplicando o resto que falta, dá igual a ΔV igual a 4.350 a menos 5. Para tirarmos essa potência, nós usamos esse mesmo número, só que com sinal trocado, mais 5. ΔV igual a 4,0035 centímetros cúbicos. Agora, iremos achar o volume final. Volume final igual ao volume inicial mais ΔV. Volume final igual a 785 mais 4,0035. Volume final é mais ou menos o valor é 789 centímetros cúbicos. Essa é a minha questão.